Rita Ferreira. E eu sou o Bruno Alfieri. E nós somos os Nomadeves. Bom, nós somos um casal de desenvolvedores. E a ideia... Esse canal, inicialmente, é guardar lembranças sobre a nossa viagem pela América do Sul. E essa viagem vai consistir em passar em todos os países da América do Sul e todos os estados do Brasil. E tudo isso em 20 meses, acompanhados da nossa gatinha e da nossa cachorrinha. Bom, em relação ao nome agora do canal e das nossas redes sociais, Nomadeves, bom, é um pouco intuitivo, mas vem da ideia de ser nômade e desenvolvedores. Nós somos um casal jovem, né? Eu acho que a gente não falou lá na introdução. Mas o Bruno tem 25 anos e eu tenho 24 por enquanto. Nós estamos juntos aí há cerca de 8 anos e nós temos 2 filhas. Nós temos uma cachorrinha de 4 anos e uma gatinha de 1 ano. E nós não poderíamos excluí-las do rolê. Então, a ideia das hospedagens e tudo que a gente for passar é sempre com elas. Alguns lugares elas não podem ir, tipo algumas praias, parques e tudo mais, mas elas estão com certeza numa hospedagem super confortável, tudo pensado realmente para elas. Inclusive, se não puder animais, a gente nem vai, né? Sim. No planejamento nós também elas também têm um convênio nacional de saúde para que a gente não passe por tantos percalços de documentação e de saúde mesmo, né? Então é isso sobre elas. Hoje nós estamos em Balneário Camboriú. Nos próximos vídeos nós vamos postar mais detalhes sobre o que a gente já passou e o que a gente vai passar, inclusive aqui em Balneário Camboriú. Alguma ideia de passeios que dá para fazer por aqui. Mas nesse primeiro vídeo a gente pode focar um pouco mais sobre nós e qual o propósito desse canal, principalmente. Bem, a ideia ela começou basicamente com PC, né? Na época eu estava home office, e a Rita estava trabalhando em uma empresa farmacêutica, presencial. Então se a gente fosse viajar para algum lugar, seria nas férias dela, né? Fazer algum mochilão, alguma coisa. Mas aí ela explica melhor porque eu fui mais na onda, eu sou mais caseira. Bom, eu sempre acompanhei canais de viagem e sempre me animei muito com a ideia de viajar. Só que eu estava sempre pensando que não teríamos dinheiro para fazer uma viagem, ou que isso não seria uma prioridade pra gente, ou que não teríamos tempo para fazer isso. E quando eu paro para pensar, aí entrando num papo um pouco mais filosófico, se você não quiser, você corta depois, eu ficava pensando que, putz, com 30 anos eu quero ser mãe, e eu só vou poder fazer uma viagem por ano. Então, eu só teria 7 ou 8 viagens até lá. E isso é um pouco triste quando você para pra pensar no tempo que você tem de vida, considerando que tudo dê certo, né? Considerando que não hajam percalços no meio do caminho. Então, pensando em tudo isso, nós estávamos planejando um mochilão. Um mochilão que ia durar provavelmente o tempo de férias, 1 mês. E um mochilão que inicialmente seria pelo sul do país, porque seria no território brasileiro. Até então eu estava iniciando o curso de inglês, não tinha confiança de que conseguiria se comunicar fora. Um mochilão que iria introduzir a gente em toda essa questão de viajar de avião e tudo mais, que até então nós não tínhamos viajado. E um mochilão que passaria por diversas experiências. No sul do país a gente tem praias, a gente tem canyons, a gente tem pontos mais urbanizados de turismo. Então, tudo isso foi levado em consideração na hora de planejar um mochilão pelo sul. Mas aí o Bruno pensou, se você trabalhasse de home office, a gente poderia viajar para sempre. A princípio é uma brincadeira, né? Mas uma coisa foi se moldando com o tempo, né? Que se já parou pra pensar que a sua pior viagem é inesquecível, né? Vamos supor que você foi pra Europa, alugou um carro, o carro, sei lá, furou o pneu, bateu em outro carro, enfim, não importa o quão ruim seja. Depois fez história.
Então é uma coisa que fica. E são coisas que dificilmente você vai conseguir numa viagem curta. Ou pelo menos era essa a impressão que eu tinha. A ideia não é passar por apuros, né? Mas é dizer que o que fica são as memórias, né? Então a gente, enfim, deixa muita coisa para trás, né? Seja casa, seja enfim... Uma estabilidade. Estabilidade, né? A princípio começou tudo como mil maravilhas, né? Era tudo um sonho, pelo menos pra mim, que eu sou a parte mais emocional do relacionamento. Então, pra mim, era tipo, meu Deus, é tudo que eu queria, sabe? Era alguém que eu falasse, vamos, e a pessoa respondesse sim. Então eu fiquei assim, criando mil ideias na minha cabeça e assim, só pensando emocionalmente, né? Não pensando muito em como a gente vai fazer acontecer, quando que a gente vai sair e tal. Então isso ficou por um tempo guardado, né? A gente marcou o quê? Mais de um ano a gente começou a pensar nisso, então faltava muito tempo ainda, então parecia um sonho do que uma realidade. Sim, não, na verdade a gente nem tinha marcado data nessa época. A data realmente veio depois do pedido de casamento do Bruno, né? Ele me pediu em casamento, então, em dezembro de 2021. Nessa época, eu já tinha feito transição de carreira, eu já estava trabalhando como desenvolvedora e eu já estava trabalhando de forma híbrida em uma empresa lá em São Paulo. E ele me pediu em casamento, a gente pensou, que data que nós podemos casar? Faz sentido que a gente case em 26, que seria o nosso aniversário de 10 anos de namoro. Então, beleza. Só que aí, depois do casamento, viram outras preocupações. Então, a gente precisa tirar essa ideia da viagem do papel antes do casamento. Então, eu pensei ali mais ou menos em um gap de tempo que nós tivéssemos de planejamento e de realmente viagem e o que faria sentido. E decidimos que iríamos planejar a viagem e o casamento juntos. Bem, agora sim sobre o planejamento, né? Quando a gente de fato decidiu que iria sair viajando, a gente precisava reduzir custo. Querendo ou não, na época eu já ganhava bem, né? Nós já ganhávamos bem. Nossa. Na época que nós colocamos uma data, nós estávamos em uma casa alugada, pagando um valor de 4,5, 5 mil, assim, com aluguel e custos, né? E nós pensamos, vamos ver o quanto custa ficar um mês em Airbnb. Bom, nós pensamos quanto custaria para ficar um mês em um Airbnb e os custos giravam por volta de 2.600. Então, na hora os olhos até brilharam, porque, putz, eu tô gastando 5 mil para ficar parada em um lugar, né? Numa casa. E então nós vimos que daria certo e que nós conseguiríamos fazer esse planejamento. Então, precisaríamos diminuir os custos. Os custos que nós tínhamos enfim, moradia, muitas coisas, com várias coisas. E nós cortamos esse... Inclusive conforto, né? Conforto, luxo, enfim, muitas coisas, né? E nós cortamos esse custo para que pudesse guardar dinheiro. E na época também a gente só tinha a moto do Bruno. Nós não tínhamos planejamento de carro, nós não tínhamos carro. E como que a gente ia viajar de moto? Basicamente tinha moto, um aluguel caro. E a gente estava começando a se planejar a mobiliar a casa. Tinha até cogitado se a gente ia comprar a casa que a gente estava alugado. Mas enfim, aí as coisas mudaram bastante, né? Bom, então, basicamente é isso. O primeiro step, corte de custos. Cortamos custos, mudamos de casa, mudamos para um apartamento bem menor e que nós pudéssemos também não criar expectativa de gastar com móveis e coisas do gênero. Bom, muitas pessoas perguntam pra gente, como que vocês planejaram as coisas que iam ter que levar e tudo mais. Isso veio com o tempo, conforme foram acontecendo os planejamentos de viagem em si, né? Tipo, pra onde a gente iria, fomos consumindo também conteúdos de pessoas que já viajam, nós fomos sentindo a necessidade de uma câmera, de um kit de primeiros socorros, de um carro confortável. O Bruno ficou mais nessa parte do carro, acho que ele pode falar melhor. Não, basicamente precisa de um carro, né? Mas antes disso, a gente basicamente tinha um Excel. A gente colocava tudo que a gente lembrava, a gente colocava nesse Excel, né? Precisa de tal coisa, precisa de tal coisa. Foi sempre alimentando nesse Excel e no final das contas tinha uma planilha enorme de coisa para comprar. E do carro,
eu precisava bem de um carro grande e a princípio eu tinha cogitado um novo, né? Tinha um carro bem caro, né? Mas aí com o tempo a ideia foi morrendo e a gente acabou pegando uma Hyundai Santa Fe, que é um carro grande. É um carro... Não, deixa eu fazer um parênteses. Ele queria pegar um carro novo, caro, para fazer uma viagem por países que são pobres. E fora que nós iríamos sair com uma dívida do Brasil, porque nós não tínhamos esse valor para pagar à vista. Então, eu falei, não tem certeza que não tem um carro confortável de até, acho que a princípio era 130 mil que eu tinha falado. E aí eu pensei, putz, 130 mil ainda é muito dinheiro, até 80 mil? Aí ele foi... cortando cada vez mais. Aos poucos eu fui modelando ali, gente, pras mulheres e namoradas e noivas e afins, percebam que é assim que você tem que lidar quando o seu carro quer comprar algo muito mais caro. Você vai diminuindo aos poucos, até que a gente chegou realmente num carro muito bom. Por enquanto, ele tem sido muito confortável e o tamanho tem sido ótimo pra nossa viagem. Tudo, né? Potência, conforto, espaço, enfim, tudo. O problema, é claro, manutenção, né? É um carro que não é... As peças não são aqui do Brasil, né? São importadas e tal, mas enfim, detalhes que não vou entrar no vídeo agora. Mas considerando... A gente pode até detalhar mais num próximo vídeo só sobre o carro, mas a gente pode já levantar aqui. Apesar das peças não serem tão baratas, comparando com carros que o Bruno estava olhando, é muito mais barato a manutenção dele. Então, enfim, tínhamos o carro, tínhamos o trabalho home office, tínhamos a renda necessária. O que mais nós precisaríamos? Precisaríamos de câmeras e afins para poder criar conteúdo, né? Tudo que nós pensamos que nós iríamos fazer na viagem. Seja de planejamento de como as meninas vão viajar com a gente, onde nós vamos ficar e tudo mais, dar uma garimpada nisso. Não posso virar aqui e dizer, nossa, eu tenho exatamente quando que eu vou estar em cada lugar até o final da viagem. Não, gente, eu não tenho isso. Eu acho que é um planejamento meio absurdo. E a gente vai sentindo conforme nós vamos passando pelos lugares. Na verdade, ela até tinha um planejamento. Em tal data que eu quero tal lugar, tal data, tal lugar. Mas... já tô na viagem, já viu que nada deu certo. A gente vai sentindo aonde tem mais lugares para visitar, onde tem mais coisas para fazer, onde a gente se sente mais confortável. Nós fizemos uma viagem prévia para o Paraguai, por exemplo, que eu gostaria de ter colocado na viagem, sabe? De ter ficado mais tempo no Paraguai. Então a gente vai sentindo conforme vamos passando pelos locais. O único ponto é que o Bruno falou pra mim que quer ver neve, que quer andar de esqui. Então nós temos que chegar no Ushuaia até o final do inverno. Sim. Mas o resto, sem planejamento. Até tem uns lugarzinhos assim, mas, por exemplo... Não, a gente sabe onde a gente quer ir, tipo, mas não Curitiba, quando. Quando fomos a Curitiba, tava um clima meio ruim. Enfim... Joinville também. É que tem coisas que fogem também do nosso escopo, né? Não tem como a gente falar, eu vou passar no Ushuaia no inverno e eu vou passar no Chile, sei lá, no outono, sabe? Não casa as coisas. Então, são escolhas, né? Nós estamos aí com um planejamento de 20 meses. Então, não tem que abdicar de algumas coisas em prol de outras. Eu sei que eu ir pro Ushuaia no inverno me impossibilita de conhecer ele no verão. E tá tudo bem. A questão é saber levantar esses pontos. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Se vocês quiserem detalhamento sobre alguns assuntos que nós citamos aqui, nós podemos fazer vídeos, tem muita coisa. Tem sobre noivado, tem só sobre o carro, tem sobre o que a gente comprou, tem muita coisa que a gente comprou. Tem até a viagem do Paraguai, né? Tem primeiros socorros, tem como que como a documentação para as meninas entrarem em outros países, como que a gente fez toda a questão de check-up de saúde, enfim, tem muitos temas que nós podemos abordar, fora os passeios que a gente vai fazer com o tempo, né? Então hoje a gente tá aqui em Balneário, na Praia do Buraco, e vai ter um vídeo com certeza sobre Balneário. Então continue nos acompanhando, se vocês tiverem interesse nessa vida nômade. O Instagram vai estar aqui embaixo, ou no meio do vídeo em algum lugar aí vai aparecer. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.